Franchet-Desferreil ordenou que as cores fossem mostradas e que as bandas tocassem. Com as bandeiras tremulando e a artilharia despejando fogo, o desesperado Frankie, como os ingleses admirados nomearam o novo cabeça-quente francês, levou a infantaria de calças vermelhas ao ataque. Foi como nos velhos tempos. E funcionou. Eles fizeram os alemães recuarem. Sem procurar o acordo principal de Moltke, no dia 30 de agosto, Kluge ordenou ao primeiro exército que executasse a invasão. Ao invés de entrar a oeste da capital francesa como planejado, o primeiro exército entraria pelo nordeste dela. Isso expôs as tropas de Kluge a atacar o 6º exército francês de Monnour, agora posicionados ao norte de Paris. O plano Schlieffen finalmente acabou. Com os dois acontecimentos e seus subordinados saindo do controle, Moltke mansamente aceitou a manobra de Kluge. A brilhante oportunidade oferecida para a invasão não foi imediatamente apreciada pelos aliados. Um dos efeitos deste movimento foi fazer Kluge entrar em contato com a BEF novamente. Logo depois que passamos por um lugar chamado Vicotier, que fica bem próximo de Paris, o cansaço começou a nos derrotar. E fomos notando a quilometragem à beira da estrada. Gradualmente, chegando mais perto de Paris, 25, 24, 23. Não acreditávamos no que víamos. Cada passo que nos aproximava de Paris era testemunhado por estes marcadores de quilômetros, o que feria o nosso orgulho e aumentava a nossa depressão. Dessa forma, sentimos que ao chegar ao zero, perderíamos a guerra. Tendo recuado 320 quilômetros, a BEF cruzou o Marne no dia 3 de setembro. Mas o reconhecimento aéreo revelou a vulnerabilidade da ala esquerda de Kluge. Nos dias 4 e 5 de setembro, von Moltke deu as ordens que colocaria em ação a batalha decisiva do plano orquestrado por Schlieffen. Von Moltke percebeu no dia 4 de setembro que o inimigo tinha desviado do ataque do 1º e 2º exércitos e tiveram sucesso em fazer contato com as posições de defesa que protegiam Paris. O 1º e 2º exércitos foram ordenados a tomar a posição defensiva. O 3º exército avançaria em direção à parte superior do Sena. O 4º e o 5º exércitos iriam atacar o sudeste com o objetivo de abrir caminho para o 6º e 7º exércitos completarem o cerco ao inimigo. Isto era o oposto do que Schlieffen pretendia. Joffre logo viu isso. Eu vi na tarde que ele decidiu ir à batalha do Marne. Eu nunca vi ninguém com tanto peso nos ombros. Mas ninguém o ajudou. Apenas esperaram. Os que eram prós ao movimento e os que apoiavam o movimento esperaram. E isso durou um bom tempo. Talvez umas 2 horas. Então ele se levantou. E a decisão foi tomada. Por 15 dias, os alemães avançam em direção a Paris. No dia 4 de setembro, eles estavam a menos de 32 quilômetros da cidade. A esperança diminuía e o tempo se esgotava. No quartel-general francês, no dia 4 de setembro, Joffre lançou a Instrução Geral número 6, que antecipava exatamente o reconhecimento do apuro de Moltke e propunha meios de explorá-lo. De acordo com a instrução, o 6º exército no extremo mais afastado atravessaria o rio Courcq, um afluente do Marne, e avançaria em volta das tropas alemãs, enquanto a BEF com o 5º exército e com o 9º exército de Foch lutariam para avançar ao norte. A data da ordem foi o dia 6 de setembro. Os alemães, e não o exército francês, seriam alvo de um cerco. O que ficava no caminho da concepção da ordem e da conclusão da manobra eram as barreiras de água, os afluentes do Marne, que definiriam a batalha iminente. Aqueles canais definiriam a linha de ação, e esta linha favorecia os alemães junto com o pensamento rápido do comandante no local em um momento crítico. Este homem era o general von Gronow, um oficial de artilharia comandando as corporações da 4ª Reserva. Na manhã de 5 de setembro, enquanto o 6º exército de Manoury caminhava para uma posição de ataque para o dia seguinte, von Gronow recebeu um comunicado muito perturbador de seus vigias da cavalaria.
As patrulhas montadas localizaram as francesas avançando ao redor do fronte. Enquanto as corporações da 4ª Reserva se alinhavam à direita e atrás do 1º Exército de Kluck, significava que o inimigo estava manobrando para atacar o 1º Exército pelo flanco e acabar com ele. A resposta de Gronau foi instantânea e corajosa. Ele decidiu atacar. Quando a guarda de Manoury avançou um passo em direção ao Ourcq na manhã de 5 de setembro, ela foi recebida por tiros dos alemães que ocupavam o terreno que supostamente estava vazio. Os franceses caíram ao chão. Quando a noite caiu, von Gronau sabiamente julgou que havia conquistado o tempo necessário para salvar o 1º Exército de um ataque surpresa e desmembramento das suas tropas. À luz do dia, os franceses responderam atacando posições que os alemães já tinham abandonado. Graças à ação independente de von Gronau, o flanco de retaguarda que ofereceu a oportunidade de cerco foi coberta e von Kluck recebeu o alerta necessário para apressar os reforços do centro para o flanco antes que o perigo aumentasse. Uma parte das tropas retornou para o fronte em táxis fretados. Eles preveniram o colapso total do exército francês, mas não podiam prever que a unidade de Manoury teria que recuar. O próximo movimento de Kluck, a oeste, aumentou novamente o espaço entre o 1º e o 2º Exército alemães. Bulow também respondeu com capacidade à pressão do 5º Exército francês e do recentemente criado 9º Exército sob o comando do general Foch. No terceiro dia, o contra-ataque aliado estava enfraquecendo. Em diversos lugares ele foi repelido com grandes perdas. Na crise da batalha do dia 9 de setembro, foram os alemães que perderam a paciência. Os alemães cederam. Enquanto a Beth cruzou o Marne de volta e cuidadosamente avançou no espaço entre os dois exércitos do flanco direito alemão, um ansioso e exausto Bulow ordenou a retirada. Sua decisão foi apoiada pelo tenente-coronel Hensch, um oficial trabalhador e impressionante, enviado ao fronte para representar o completamente desmoralizado Moltke. Não sobrou opção a Kluck senão se retirar ao norte para Aisne, com Bulow. O milagre de Marne salvou Paris e acabou com o último suspiro dos planos alemães por uma vitória no oeste. Enquanto os nervos de Moltke e Bulow estavam à flor da pele, Joffre tinha recuperado a sua força, sua reputação e sua autoridade como o salvador da França. Ele se tornou inabalável nos meses seguintes. Moltke, do outro lado, não sustentou o ofício por muito tempo. No dia 14 de setembro, o general Erich von Falkenhayn ficou encarregado do controle das operações, mas para preservar as aparências e o moral, Moltke manteve o posto somente pelo nome até 3 de novembro. Contudo, mesmo se os aliados tivessem um grande sucesso estratégico no Marne, eles ainda estariam muito longe de derrotar os exércitos alemães. Terceiro ato. Corrida para o mar. Mesmo com o revés no Marne, o flanco direito alemão voltou a ter posições fortes, especialmente na serra de Chemin-des-Dames, a uns 6 quilômetros ao norte do rio Aisne, entre Craonne e Soissons. Essa colina íngreme e florestada tinha uma série de troncos pontudos que pareciam lanças descendo até o Aisne. Foi aqui, na linha de avanço da Beth, que um espaço significante continuava entre o 1º e 2º exércitos alemães. O buraco era um alvo convidativo para os aliados, mas nem a Beth, nem as formações dos vizinhos franceses poderiam chegar rápido o suficiente para se aproveitar da situação. Eu achei a nossa movimentação lenta hoje pelo fato do inimigo ainda estar à solta. Muito lento, pontes explodidas, soldados cansados, comandantes preocupados e corajosas ações de retaguarda das tropas alemãs. Tudo combinado para atrasar o avanço dos aliados. O atraso saiu muito caro para eles. A queda de Maubeuge no dia 7 de setembro liberou as tropas alemãs para outras tarefas. E a 7ª Corporação de Reserva sob o comando do general von Swell se apressou para ligar o espaço até a direita alemã. Seguindo uma marcha de 64 quilômetros em 24 horas, durante a qual um quarto de sua infantaria desistiu, os líderes das corporações atingiram as posições em Chemin-des-Dames às 2 horas da tarde no dia 13 de setembro. 2 horas antes que a dianteira das primeiras corporações de Haig, na direita britânica, se aproximasse do topo. Embora poucos tenham reconhecido na hora, este foi um dos momentos em que a paralisação da guerra de trincheiras havia chegado ao fronte oeste.